agradecer a Deus por esta oportunidade. Apesar de nós já pregarmos a palavra de Deus, é sempre uma responsabilidade. Eu ainda fico meio que trêmulo ainda, né? Aquele frio na barriga, é normal. É uma grande responsabilidade que cai sobre nós. Quando o pastor falou que nós iria ministrar a palavra de Deus, eu costumo dizer que nós sempre devemos estar preparados. Meus irmãos, ao ler esse texto, alguns dias atrás, e voltei a meditar no mesmo durante esses dias, eu observei o quanto Deus ele é maravilhoso. Quando Lucas, ao passado 2 anos aproximadamente, buscando informações na Palestina da pessoa bendita de Jesus, porque, como nós conhecemos, Lucas ele não estava ou não se encontrava entre os 12. Lucas era gentil de Antioquia, foi alcançado pelo Evangelho através da pessoa do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Um homem doutor, conhecia muito bem as culturas da época, conhecido por Paulo como o médico amado, aquele que descreve Jesus de uma forma extraordinária. Apesar de ele não ter andado com Cristo, ele descreve Jesus com uma precisão que os demais evangelhos não descrevem. E isso nos chama a atenção, porque o poder de Deus é manifestado a todos os homens. E quando Lucas ele vai à Palestina e andando de casa em casa, conversando com alguns irmãos que andaram com Jesus, eles relataram os milagres de Jesus. E este milagre, descrito nos 4 evangelhos, foi um dos milagres mais públicos que os irmãos vivenciaram naquela época. Ao descrever que João Batista tinha sido decapitado a mando de Herodes, Jesus vai para o outro lado do mar. Jesus vai para outro lugar. Jesus estava cansado. Jesus queria descansar. E reunindo os seus discípulos, ele vai a uma cidade chamada Betsaida. E os seus discípulos com ele. Mas só que tem um porém: a multidão viu para onde Jesus estava indo. E por incrível que pareça, a multidão se antecipa e chega no lugar primeiro do que Jesus. Amém? Jesus queria descansar. Jesus queria repor suas energias. Mas quando Jesus chega lá, ele se depara com a multidão de pouquíssima gente, aproximadamente 5.000 homens. Fora isso, irmãos, as mulheres e as crianças. Alguns estudiosos vão dizer que naquele dia se reuniu aproximadamente 20.000 pessoas para ouvir Jesus pregar. E Jesus não ia despedir a multidão
E a Bíblia é enfática em dizer que Jesus curava os enfermos que havia no meio da multidão. Meus irmãos, o nosso Deus, independente do cenário que nós estamos vivendo, Ele sempre terá uma palavra poderosa aos nossos corações. Jesus foi para um lugar distante, e o lugar se chama deserto. E por incrível que pareça, no deserto, Deus operou grandes milagres. E aqui, o primeiro milagre da multiplicação, Jesus, Ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Queridos, aos olhos humanos, não daria. Não daria. O interessante é que no Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia diz que havia um jovem que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Não era peixe grande, queridos, eram peixes pequenos. E os discípulos, olhando a cena, eles disseram: o que é isso para tanta gente? Irmãos, eu vou falar algo aqui inspirado pela palavra de Deus. O nosso pouco na mão de Deus, Ele é muito. O pouco que você tem na mão de Deus, este pouco pode saciar muita gente. E Jesus, observando aquela situação, eu não terei uma ordem para que esses homens e mulheres voltem aos seus lares com fome. Não! Jesus disse: mandai-os sentar todos, porque algo extraordinário estava para acontecer naquele lugar. E o interessante, queridos, que na maioria das vezes, trazendo para os nossos dias, Deus nos leva a alguns cenários. O deserto, todos nós que estamos aqui, ninguém gosta, ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém. Mas às vezes Deus nos leva para o deserto para provar aquilo que tem no nosso coração. Às vezes Deus nos leva ao deserto da vida para nos provar, não para te matar, não para te oprimir, mas para te mostrar que Deus sempre esteve do teu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Olhando, queridos, eu fazia igual Tomé, eu só acreditaria vendo. Jesus
Bíblia, às vezes eu parece que eu estou lá, sentado e vendo Jesus multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos. Você não vai voltar da mesma maneira que você chegou. Você vai sair daqui com a certeza de que Deus é provedor de todas as coisas, até mesmo no deserto da vida. Ninguém poderia, a ciência matemática jamais explicaria o que foi aquilo que Jesus fez. Mas alguém se levantou e disse: Senhor, tem alguém aqui entre nós que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para a multidão que está ao nosso redor? O que é isso? E por incrível que pareça, não era peixe grande, era peixe pequeno, salgado, para aqueles jovens se alimentarem. E sabe o que o Senhor guarda no meu coração? Ele gosta de trabalhar com as coisas pequenas deste mundo. Quanto mais nós nos lançamos e reconhecemos a nossa pequenez, Ele usa, independente se você não sabe pregar direito, não sabe cantar direito, Deus quer que você pregue e cante a si mesmo. O que Ele quer é que você exerça aquilo que Ele colocou em Deus para fazer. Eu me lembro uma vez, meu pastor David, eu tenho ele como meu pastor. Eu estava pouco tempo, irmão, congregando com ele. Ele é corajoso, ele pode dar oportunidade qualquer, isso pode dar aqui para os irmãos, para a gente. Ele disse: tu vai pregar no domingo. Eu falei: me mata logo. Eu digo: mas como? Eu não sei nem pregar. Ele disse: mas Deus me falou que era para mim te dar oportunidade para tu pregar hoje. E eu corri para o meu quarto, estudei a palavra, pregava para as paredes, e de noite preguei a palavra com ousadia, e pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus não está interessado quando nós conhecemos de teologia, de bibliologia, não. O importante
Jesus pregava o reino. O reino de Deus. Escute isso. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Quando Deus levantou Moisés, levou para onde, irmãos? Foi para o palácio? Não, foi para o deserto. Quando Deus quer forjar alguém, Ele não vai levar para o palácio, Ele vai levar para o deserto. Porque o povo estava impregnado com as leis do Egito, e Deus precisava arrancar a cultura do Egito de dentro do povo, e isso Ele fez no deserto. Por que, Josué? Porque tem muita gente que saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele. Josué, não estou entendendo. Eu vou melhorar aqui para você nessa noite. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. E Deus manda te dizer nessa noite: nem que eu tenha que te levar para o deserto, mas tu serás uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus pegou os pães, os peixes, e deu graças a Deus, e Ele operou o primeiro milagre da multiplicação. Se não me foge a memória, na Bíblia nós vamos ver 3 milagres da multiplicação. Nesse primeiro, Jesus multiplicou, era 5.000 homens aproximadamente, e no segundo era 4.000. Mas Jesus sempre tinha algo para oferecer a eles. Queridos, estar aos pés de Jesus é a melhor coisa do mundo. Estar com Cristo é a melhor coisa do mundo. Porque se nós olharmos aqui, irmãos, tem pessoas que estão passando lutas ferrenhas, dores no seu interior, no seu coração, pessoas que já pensaram até tirar sua própria vida. Mas todas as vezes Deus sempre tinha algo para você e nunca te abandonou. Se você está aonde você chegou, é porque foi Deus que te colocou lá. Então honre Ele. Aleluia. 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 Bem que Ele tem que multiplicar. Ele te multiplicará alguma coisa na tua vida. Sabe, analisando os milagres de Jesus, eu vejo que Jesus, Ele só chega na hora certa. Jesus, Ele não tarda, Ele não se atrasa, não. Jesus
certa feita, Jesus está pregando. E Jesus disse assim: vocês podem ir embora, isso com seus discípulos, enquanto eu despeço a multidão. E Jesus continuou com a multidão em terra, e os discípulos no mar da Galileia. Eu não sei porquê, irmãos, mas Jesus, ele gosta de surpreender crente. E quando os discípulos estão indo em direção ao outro lado do mar da Galileia, eles foram açoitados por um vendaval. E eles conheciam muito bem o mar que eles estavam. Tem lutas na nossa vida, irmãos, que nós conhecemos até o lugar, mas às vezes esse problema foge do nosso controle. Às vezes Jesus vai chegar no horário, talvez, ou no tempo que você pediu a Ele. Talvez Jesus vai demorar mais um pouco, mas Ele vai chegar lá. E quando Jesus chegar lá, você vai ver o poder de Deus sendo manifestado através da pessoa bendita do nosso Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque onde Ele chega, algo extraordinário tem que acontecer. Glória a Deus. Algo tem que acontecer. Vou já finalizar. Não pule do barco, não saia do barco. Uma certa feita, Paulo não era como capitão, nem chefe da embarcação, era como prisioneiro. Estava indo para ser julgado em Roma, e havia muitos homens com eles, muitos prisioneiros. E Paulo lá, preso, e o mar agitou, a embarcação balançou, o barco quase afunda. Paulo, cheio da graça e do conhecimento, disse: não pula ninguém, porque o que pular vai morrer. Não pule ninguém, porque os que permanecerem chegarão em terras vivos. Bendito seja o nome do Senhor. E assim eles fizeram, jogaram os alimentos, mas eles não pularam do barco. Josué, o que tu está querendo dizer com isso? Que o barco onde Jesus está também passa por tempestades. Glória a Deus. O barco que Jesus está passa por tempestades. Paulo, de prisioneiro, se tornando ali o capitão daquela embarcação. Mas houve um naufrágio perto de uma ilha chamada Malta, e eles se refugiaram naquele lugar. Só que não morreu ninguém. E o que me chama a atenção é que Deus livrou Paulo de um naufrágio, mas não livrou ele da mordida da serpente. Era tabu. É tanto que quando Paulo chega naquela ilha, estava frio, estavam molhados, e eles vão fazer uma fogueira ali naquele lugar. E em busca de alguns gravetos, Paulo, quando vai com a mão, a víbora lhe morde. E quem não viu disse assim, ficou só esperando a queda. Deus não livrou Paulo da mordida da víbora, mas livrou ele do veneno dela. Isto ali era uma oportunidade para Paulo pregar o reino de Deus
ver os resultados que irão acontecer.